Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas possível. E o tema para a nossa meditação de hoje é o jovem imprudente e o laço da sedução, um alerta de sabedoria. Está lá em Provérbios capítulo 7, versículo 6 ao 23. Gente, eu fiquei impressionado quando eu vi essa reportagem que nós vamos estar tratando aqui nesse estudo. De imediato, quando assisti a reportagem, lembrei logo de Provérbios capítulo 7, que fala da sedução, que fala da armadilha que é posta diante daquele que é imprudente, daquele que não teme a Deus, daquele que não considerou as advertências encontradas nas Sagradas Escrituras. O que nós temos aqui em Provérbios é uma personificação da sabedoria. Essa sabedoria agora vai tomar uma forma de um homem que ele assume a postura de observador, o observador na janela. Nós vamos nos colocar nessa posição de observadores. Nós vamos observar o que aconteceu e nós vamos ver o perigo que é desconsiderar a orientação da palavra de Deus para a nossa vida. O versículo 6 diz o seguinte: enquanto eu estava à janela da minha casa, olhando pela cortina, e vi alguns rapazes ingênuos. Veja, há coisas que só se veem do alto da experiência. É por isso que é colocado aqui a sabedoria como sendo esse observador, esse homem experiente. Não é nenhum fofoqueiro que está bisbilhotando vidas alheias. Ele simplesmente contempla as pessoas que estão andando em uma determinada direção, muitas vezes sem nenhum compromisso, e ele percebe então que alguns rapazes se demonstraram ingênuos. E você percebe que o sábio que está colocado ali em Provérbios não desce correndo, ele observa, então não tem pressa, ele não é um bisbilhoteiro, é aquele que quer aprender com o erro dos outros. E nós somos convocados nesse momento a olharmos com esse olhar de observação de quem realmente almeja aprender com a falha dos outros, para não cometermos os mesmos erros, não cometermos as mesmas atrocidades. E aqui em Provérbios nós vamos aprender que muitas tragédias, mas muitas tragédias mesmo, começam com pequenos passos desatentos. O pecado ele nunca chega de vez, ele nunca chega sem uma premeditação. O pecado ele acontece gradativamente. Nós vamos sendo seduzidos pouco a pouco até que nós nos entregamos completamente à loucura do pecado, e aí vem as consequências que nós não gostaríamos de encará-las em momento algum. A cena 2, nós vamos falar sobre o jovem sem juízo, que é apresentado em Provérbios 7, versículo 7. A palavra de Deus diz o seguinte: vi alguns rapazes ingênuos e percebi um entre eles que não tinha juízo. Veja, essa cena inicial já demonstra esse jovem imprudente, ingênuo, sem juízo, porque ele está entrando em uma casa e você pode dizer, tá aí tudo bem, pode ser a casa dele, mas não é. Essa é a casa do amigo dele, a esposa se encontra sozinho, aí já está com muita imprudência a sua ação, já está agindo com muita insensatez, loucura completa, porque ele vai à casa de um amigo quando o amigo não está e só a esposa se encontra ali. E vamos concordar que a ingenuidade é o terreno fértil onde a imprudência brota, e quando falta juízo sobra oportunidade para o erro. Provérbios versículo 8 diz assim: ele atravessava a rua perto da esquina onde morava certa mulher. Então isso significa dizer que ele sabia onde ela morava e sabia o caminho. Agora, veja como é impressionante. Parece que essa narrativa está sendo feita em tempo real. Está sendo feita exatamente no momento em que tudo está acontecendo, demonstrando a loucura desse jovem. Aquilo que ele vai cometer que não é da vontade de Deus e que o levará com certeza à destruição. Ele já veio com uma intenção no seu coração. Ele já veio com um propósito. Versículo 9 diz o seguinte: olha que impressionante. Era crepúsculo.
o anoitecer, quando caía a escuridão profunda. Daqui nós vamos tirar a seguinte lição. Nessa cena que está desenrolando diante dos nossos olhos. Quando a luz se vai, as sombras crescem. Quando nós falamos de luz, nós estamos falando de conhecimento da verdade. Nós estamos falando da prudência. É isso que Provérbios está colocando diante dos nossos olhos. Que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Lá em Salmos diz isso. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Quando fala de luz para os nossos caminhos, está dizendo que ela vai apontar o caminho certo. O salmista, no Salmo 23, ele diz que anda na vereda da justiça. Vereda, justiça, está falando de ser guiado por Deus, de estar fazendo a vontade de Deus e de receber o livramento por intermédio da observação, da guarda desta palavra, que tanto traz para nós a certeza de que, ao final de praticarmos esses princípios, o nosso Deus nos guardará com toda certeza. Agora, uma verdade incontestável é que muitos caem porque andam em lugares escuros. Quando nós falamos andar em lugares escuros, não significa dizer andar à noite, significa dizer um andar imprudente, significa flertar com o pecado, significa achar que andando em um caminho que Deus não aprova, não haverão consequências drásticas, não haverão consequências ruins para a sua própria vida. Isso é andar no escuro, porque a palavra ilumina, a palavra esclarece, a palavra guia. Então, sem essa palavra, sem observarmos e guardarmos essa palavra, com certeza estaremos andando no escuro. Veja agora o versículo 10 e 12 que diz assim: a mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Veja essa cena. É atual ou não é a palavra de Deus? Billy Graham disse certa vez que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa palavra que nós temos foi escrita há séculos, muitos séculos atrás. Mas hoje o que nós estamos descrevendo através dessa narrativa de Provérbios é exatamente o que está acontecendo hoje, nesse exato momento. Essa reportagem já tem 2 dias, mas eu quero dizer que quando nós falamos que está acontecendo hoje, é que milhões de pessoas, dezenas de milhares de pessoas pelo mundo afora, por não conhecerem a palavra de Deus, estão indo exatamente nesse mesmo caminho. Ou seja, essa palavra é atemporal, ela é aplicada para todas as gerações, todas as culturas, todos os povos, não importa onde você esteja. Se você realmente quer ter uma vida saudável, uma vida abundante, você quer desfrutar do melhor dessa terra, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Agora, essa mulher, não exatamente essa que está aí no vídeo, mas nós estamos falando da que é descrita em Provérbios, e ao mesmo tempo ela e tantas outras pessoas que estão andando no caminho que é contrário às advertências de Provérbios sobre a prudência de andarmos no caminho santo. Essa mulher não é apenas uma figura literal, é símbolo da tentação. Tudo que nos leva para longe de Deus, tudo que faz com que nós quebremos o caminho sagrado da palavra, das escrituras sagradas, é o caminho que vai nos levar à destruição. Em Provérbios está escrito: há caminhos para o homem que parece ser bom, mas o seu final é um final de morte, um final de destruição, que é o que nós estamos vendo aqui nessa reportagem. Agora veja, versículo 13, 19, que diz: abraçou o rapaz e o beijou, e sem a menor vergonha lhe disse: estendi lindas cobertas sobre minha cama, lençóis coloridos de linho egípcio, perfumei minha cama. Venha, vamos nos embriagar de amor, vamos desfrutar as carícias um do outro, pois meu marido não está em casa. E essa reportagem dá conta exatamente disso. O marido dela está ausente, viajou. Ela convida o amigo, o melhor amigo deles, do casal. Temos várias fotos do casal e com ele se divertindo, dividindo risos, alegrias. E daí então veio a traição. Surgiu o flerte, surgiu a camaradagem, surgiu então a identificação um com o outro. E veio o convite. Exatamente isso que aconteceu. Abraçou, beijou e o convidou para algo muito mais horrendo aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade, aos olhos do marido, aos olhos de todos que realmente têm um mínimo de bom senso. O versículo 21, que diz: assim ela o seduziu com palavras agradáveis,
e com elogios doces o atraiu. É exatamente isso que é o pecado. O pecado é sedutor, o pecado é cativante, o pecado traz alegrias momentâneas, não restam dúvidas, mas essa sedução é para a maldade, essa sedução o leva à destruição. E há batalhas que nós não conseguimos vencer encarando de frente, com força, nos achando os fortões. Não, não podemos fazer isso. Se vence muitas vezes fugindo. Nós temos um exemplo nas Escrituras Sagradas de José. José, quando foi tentado, a mulher de Potifar investiu pesado contra ele, tentando seduzir, tentando levá-lo para um momento de prazer. Mas a Bíblia disse claramente que José temia a Deus. Olha o temor do Senhor aí dando livramento. E por temer a Deus e por respeitar o seu patrão, ele fugiu da presença daquela mulher. Agora, qual o destino do imprudente? Olha o que diz Provérbios. Ele a acompanhou de imediato como o boi que vai para o matador. É exatamente isso que nós vemos. Após ele ceder à sedução, já ter caído no laço, eles agora adentram o recinto e ali vão consumar o pecado. Em Provérbios 6,32 também está escrito: quem comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. E em Provérbios 5,5 também está escrito: seus pés descem à morte, os seus passos conduzem diretamente à sepultura. É isso que aconteceu. A reportagem dá conta de que o marido dela chega em casa, vai assistir aos vídeos gravados para saber quem entrou na sua casa, quem saiu dela, enfim. Vai fazer aquela vistoria costumeira e de repente dá de cara com essa cena, né? Não foi apagada, essa cena o denunciou e eles não tiveram nenhuma escapatória. A sedução sempre promete vida, mas a entrega sempre é a entrega de morte. Sempre vai entregar a morte. E aí em Provérbios diz: abismo chama abismo ao rugir das suas cataratas. Um pecado leva a um pecado muito maior. Após consumir este ato, ele percebe que está sendo filmado e daí então faz até um aceno. Olha só, faz um aceno. Não sei se é uma provocação, eu não sei se é algo do que ele percebeu de repente que estava sendo filmado e fez de conta que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada. Mas isso aí não tinha nenhuma lógica no que ele estava fazendo, senão a cegueira do pecado que faz com que a pessoa caia em outro pecado tão grave quanto antes, né? Fazer uma provocação ao marido que já está sendo traído e por si só ele já vai estar cheio de ira e a pessoa ainda o provoca, isso daí é realmente chamar para um desastre muito maior. E aí em Provérbios 6, 32 a 35 está escrito: mas o homem que comete adultério não tem juízo, quem faz isso está se destruindo. Apanhará sofrimento e vergonha e nunca mais poderá livrar-se da desgraça. Pois o marido, quando ficar com ciúme e raiva, será cruel e se vingará sem piedade. Ele não aceitará nenhum pagamento, nem mesmo grandes presentes o acalmarão. Então essa reportagem vai mostrar que o marido, ao descobrir essa traição, ao ver esses vídeos, ver essas imagens chocantes para ele, ele ficou calado e ele planejou uma vingança e convidou esse amigo dele para ir a um bar, como se divertindo e tudo mais. E já tinha contratado um matador de aluguel, onde o esfaqueou e ele veio falecer dias depois no hospital. Isso é a tragédia de quem não anda no temor do Senhor, daquele que não considera a sabedoria de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esse vídeo, com certeza já viu essa reportagem, que ela está passando exaustivamente nos canais de televisão. E eu quero que você entenda o seguinte: com o pecado não se brinca. A Bíblia diz que o vosso pecado vos há de achar. Não importa se ninguém viu, não há nenhuma câmera ligada, ninguém deu notícia de nada, você fez na mais perfeita ocultação de tudo aquilo que você fez de errado.
mas vai prevalecer sempre a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Se você e eu semearmos o bem, vamos colher o bem. Enfim, é a lei da semeadura. Não adianta você achar que pode escapar desse juízo de Deus. Aqui ou na eternidade, isso será feito. E não esqueça, o mundo está cheio de esquinas perigosas. E só quem anda com sabedoria escapa dos laços escondidos. Só quem anda no temor do Senhor escapará desses laços, dessas armadilhas que poderão tragar a nossa vida. E eu repito o versículo de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, não esqueça isso, é o princípio da sabedoria. É aqui onde nós vamos encontrar o livramento, a paz, a graça de Deus, e nós vamos viver realmente uma vida abundante, conforme a promessa do Senhor. Não desdenhe, não faça pouco caso das pequenas decisões. Elas são as sementes dos grandes tombos ou das grandes vitórias. Isso vai depender de como nós vamos estar andando, semeando, nos comportando. Guarde seu coração. Filho meu, Provérbios lá está escrito: dá-me o teu coração. Guardar o coração, entregar ao Senhor. Deixa que o Senhor tenha primazia nesses seus sentimentos, nos seus planos de vida, nos seus projetos, em todos os seus planejamentos, enfim. Coloca na mão do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vai derramar bênçãos ricas, muitas bênçãos riquíssimas sobre a sua vida. Afaste-se da esquina, fuja do pecado. Não namore, não flerte com o pecado. Deixa o que está fazendo de errado para trás. Confessa com todo o seu coração. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. E encerro dizendo que a sabedoria ainda grita nos dias de hoje, nas ruas, nas esquinas, nas calçadas, no trabalho, em casa, em qualquer outro lugar. A sabedoria está nos chamando a nos voltarmos para Deus em santo temor. Mas eu pergunto, você está ouvindo essa palavra? Você está lendo essa palavra? Você está escutando as orientações que Deus te dá por intermédio daqueles que pregam, daqueles que testemunham, talvez também e principalmente da leitura bíblica que você está fazendo? Leve a sério isso e a vida abundante te alcançará, com certeza. Shalom, que Deus continue te abençoando. Até a próxima oportunidade.